Olá pessoal, a gente vai começar com esse vídeo a estudar um conjunto de reformas religiosas que aconteceu na Europa durante o século XVI, chamadas de reformas protestantes. E nesse vídeo aqui a gente vai estudar um pouco sobre o contexto político, religioso, social que existia durante esse período aí do século XVI, que fez com que essas reformas acontecessem, certo? Então vamos lá, vamos começar a estudar esse contexto. E o contexto que a gente tem durante o período da finalzinho da Idade Média, começo da Idade Moderna, especialmente em relação ao papel da igreja dentro da sociedade, era o seguinte: a igreja daquele tempo, né, a igreja do século XVI, a igreja católica do século XVI na Europa Ocidental, ela tinha alguns problemas, né? Um dos problemas era o comércio que existia de objetos sagrados denominados de relíquias. Então, o que significa isso? Durante o período das cruzadas, o mundo ocidental, a Europa, vai entrar em contato com o mundo oriental. E eles vão entrar em contato com a Terra Santa, né, com o território no qual você tem o desenvolvimento das narrativas, das histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, à medida que os europeus vão começando a fazer as peregrinações, vão para aquele lugar, eles começam a entrar em contato com mais objetos sagrados que já existiam aí desde o começo da época do cristianismo, mas começam a entrar mais em contato com esses objetos sagrados, né, que são chamados de relíquias. Né? E as relíquias, elas normalmente têm um caráter especial, né? São coisas que estão ligadas a Jesus Cristo ou estão ligadas a santos. Né? Por exemplo, aqui do nosso lado, a gente tem 3 relíquias que são guardadas na Catedral de Notre Dame, né, e que sobreviveram ao incêndio que aconteceu lá. Né? Então, de acordo com a crença, né, das pessoas daquela igreja ou dos católicos, é que você tem lá uma lasca da cruz de Cristo, você tem um vinho, né, que foi utilizado na Santa Ceia. Né? Uma outra relíquia que é bem interessante é aquela relíquia que aparece lá em cima, né? Essa luva que está do teu lado esquerdo, né, é a luva que guarda a mão de uma santa e que por algum milagre ela não se decompôs dentro dessa luva. Né? Eu coloquei a outra imagem porque ela serviu de inspiração para a manopla do infinito. Né? Então a manopla do infinito, o design dela foi baseado nessa luva aí que faz parte aí de ser uma relíquia católica. Qual que é o problema que nós temos aqui? Não é se esses objetos são verdadeiros ou não, né? Não é se você acredita que esses objetos eles são legítimos ou não. A questão aqui é a seguinte: a Igreja Católica durante esse período ela ganhava muito dinheiro fazendo comércio de relíquias. Além disso, eles tinham que levantar fundos, né, para construir grandes catedrais que abrigassem grandes relíquias. Por exemplo, se você tem uma lasca da cruz de Cristo, você não vai guardar isso numa capelinha. Né? Se você tem a pena da asa direita de um anjo, como o anjo Gabriel, você não vai guardar isso numa pequena igreja. Você tem que guardar isso numa grande catedral. Então a Igreja Católica ela ganhava muito dinheiro com esse comércio de relíquias e também levantava fundos para a construção de grandes igrejas. Segundo problema que nós temos, simonia. O nome simonia vem de uma passagem bíblica que existe no livro de Atos, né, na qual os discípulos de Jesus eles estão curando pessoas e expulsando demônios, e um cara chamado de Simão Barjonas, ele chega para eles e diz assim: "Ô, me ensina como fazer isso, né? Me ensina a fazer esse poder, me ensina como que eu coloco a mão em cima de alguém, essa pessoa é curada ou o demônio é expulso". Né? E eles vão falar assim: ó, o que vem do Senhor, ouro e prata não podem comprar. Né? Qual que é o lance que nós temos aqui? Simonia é a venda de cargos religiosos. Então, por exemplo, um cara ele ascendia dentro da hierarquia católica não porque ele era a pessoa mais apta, não porque ele era a pessoa certa para aquilo, mas porque ele comprava esse cargo. Né? Um pai que tinha lá o seu primeiro filho, que seria o seu herdeiro, o seu sucessor, o seu segundo filho normalmente não iria herdar suas terras, então ele arranjava para ele um cargo dentro da igreja. Famílias compravam cargos, né, para os seus membros para que eles aumentassem a sua influência. Qual que é o resultado disso? Né, você tem um comércio que acontece desses cargos e você tem pessoas corruptas, inaptas, que estão dentro dessa hierarquia católica subindo cada vez mais alto. Né, onde é que você chegou a ter, em alguns momentos, por exemplo, nos anos 1200 ou depois nos anos 1500, papas que não tinham a menor vocação para o papado. Né? Teve papa que
pagava a conta do bordel com os castiçais ou com o dinheiro do gasofilácio das ofertas dos fiéis. A gente teve um papa que ele pode ter tido um relacionamento até com uma afilhada dele, né? O nome dessa menina era Lucrécia. Então você tem assim pessoas que não eram aptas para assumir um cargo religioso, assumindo esse cargo porque esse cargo foi comprado. Isso é o que é chamado de simonia. Um outro problema que existe é a venda de indulgências, ou o abuso da venda de indulgências. Então, a venda de indulgências é um pedaço de papel que ele certifica, né, o perdão do seu pecado. Só que a Igreja Católica começou a abusar disso, né? Ela começou a abusar da venda dessa indulgência, né, cobrando valores estratosféricos ou, além disso, fazendo indulgências, né, para os próximos 10 mil anos, vendendo indulgência para mortos. Né? Você acha que teu pai está no purgatório e ele vai ficar 50 mil anos lá, compra uma indulgência para ele. Então, o que aconteceu foi que esses três níveis de corrupção eles subiram muito durante esse período. A igreja abusava do comércio de relíquias, a simonia estava acontecendo escancaradamente e a igreja também estava explorando ou estava exagerando na venda dessas indulgências. O problema é que o mundo mudou. Né? E nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna aconteceram várias mudanças. Uma das mudanças foi o surgimento da burguesia, né? Uma classe social que a princípio não era aceita pela igreja, né? E que queria que as coisas mudassem. Uma outra coisa que a gente tem é a formação das monarquias nacionais, que vai centralizar o poder do rei. E dessa forma o rei vai rivalizar mais com a igreja. Existe esse conflito temporália versus espirituália, o poder do rei contra o poder do papa. E durante o período da Idade Média, o poder do papa sempre foi mais alto do que o poder do rei. Mas durante esse período da formação das monarquias nacionais, o poder começa a ficar igual. E dessa forma, o rei e a nobreza em alguns países vão querer enfraquecer a igreja, vão querer tirar todo esse poder que a igreja tinha. Uma outra mudança que a gente tem é o renascimento cultural, porque no renascimento cultural a arte passa a sair do controle da igreja. Os artistas do renascimento, Leonardo da Vinci, Michelangelo, mesmo que eles tenham feito obras para a igreja, eles não são controlados pela igreja, porque você tem outros valores que não eram os valores eclesiásticos, os valores da igreja, que acabam sendo pintados. O antropocentrismo, o hedonismo, o classicismo, o resgate da mitologia greco-romana. O renascimento científico também fez com que a ciência começasse a ter a prerrogativa do conhecimento e não a igreja, porque antes a igreja centralizava todo o conhecimento e toda a produção do conhecimento. Agora, com o renascimento científico, você começa a ter outros pensadores que estão fora da igreja e que vão começar a pesquisar algumas coisas questionando algumas verdades da igreja, como, por exemplo, Galileu Galilei com a ideia do heliocentrismo, quando você tem esse questionamento de que a Terra é o centro de todas as coisas. E esse renascimento científico, ele vai valorizar o racionalismo, o porquê das coisas. Agora, a maior invenção que aconteceu durante o século XV, nos anos 1400, mas que vai ter um impacto muito grande nos anos 1500, no século XVI, é a invenção da imprensa. A invenção da imprensa ela é comparada com a invenção da internet, ou seja, o impacto que a invenção da internet teve na difusão do conhecimento, naquilo que antes ficava num grupo pequeno de pessoas, mas que por causa da internet aquilo vai se espalhar, tem um impacto parecido com o que a invenção da imprensa teve durante o período do século XVI. Porque antes o conhecimento ficava restrito a um grupo pequeno de pessoas, os monges, porque era muito difícil você fazer um livro, era muito difícil você copiar um livro, e o conhecimento ele era raro e inacessível. Mas com a invenção da imprensa de tipos móveis, que torna fazer um livro muito mais rápido, e eu deixei na descrição um link de como que você faz um livro na imprensa de tipos móveis, o processo todo, então eu recomendo que você assista lá depois. Com essa imprensa de tipos móveis, fica muito mais fácil e rápido você fazer um livro, o que vai fazer com que o conhecimento se torne mais acessível para as pessoas. Então a invenção da imprensa ela foi fundamental para que o mundo pudesse mudar. E nesse cenário de mudanças, a igreja resolveu construir a Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro
é a sede, né, da Igreja Católica lá em Roma, na Itália, né, ela foi passar por uma reforma durante o século XVI. O problema é que essa reforma, né, dessa igreja que é gigantesca, né, dá para ter uma ideia do tamanho dessa igreja aqui do lado, né, então você tem uma igreja gigantesca, né, um domo, né, uma cúpula gigantesca, cabe um foguete lá dentro, né, por causa de todo o pé direito alto, toda decorada, madeiras nobres, mármores, tudo muito chique. O problema é que construir essa igreja custou muito caro. E a igreja não tinha fundos, não tinha dinheiro para financiar toda essa construção. Então ela precisou recorrer a empréstimos, e para pagar esses empréstimos, eles resolveram vender indulgências. Ou eles contrataram um monge dominicano chamado de John Tetzel, né, que é o cara que está lá em cima. E esse cara, ele tinha uma oratória muito boa para fazer as pessoas morrerem de medo do inferno, né, e começarem a colocar o dinheiro no bolso para comprar essa indulgência, né? Também deixei um vídeo na descrição, né, a respeito da estratégia que ele utilizava, né, para vender as indulgências. Recomendo que você assista lá. Ou seja, para financiar a construção dessa basílica tão grande, a igreja começou a vender cada vez mais indulgências, abusando disso. E é esse abuso da venda das indulgências que vai provocar, vai ser uma das causas de uma grande insatisfação num religioso chamado de Martinho Lutero. Mas isso a gente vê no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.